A paz do Senhor a todos, e hoje estaremos estudando a nossa quinta lição desse trimestre, que traz por tema dons de elocução. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, que nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade prática nos diz assim: os dons de profecias, de variedade de línguas e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Estaremos lendo também a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12 e depois capítulo 14, do 26 ao 32, que nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. A palavra elocução, ela vem do latim, elocutio. E essa palavra está dividida, né? E depois locutio. Ex quer dizer para fora. E locutio quer dizer falar, né? Ter essa expressão, fala, expressão. Então, a palavra se resume falar para fora. A palavra loc, né? Aqui locut, loc, quer dizer locução. O que é locução? É um modo próprio, articular e expressar as palavras. É um modo próprio de expressar as palavras, né? De articular. É da onde nós temos a palavra locutor. Aqui a nossa palavra é elocução. Então, esse e, né, no latim vai ser ex, que é para fora, e locutio vai falar da fala, né? Então, nós temos falar para fora. Então, essa palavra elocução quer dizer expressão do pensamento através das palavras. Então, é aquilo que eu penso
né? E vou agora expressar, transmitir em palavras, seja ela oral ou escrita, tá bem? Nós vamos falar da comunicação. E primeiro ponto que nós temos que aprender, né? Nós estamos já na 5ª lição e nós estamos aprendendo acerca dos dons espirituais. São dons espirituais. Nós não estamos aprendendo dons naturais, ou seja, aptidões. Há pessoas que confundem muito os dons espirituais com dons naturais, que são aptidões, não tem nada a ver. Quando falamos de aptidões, né? Quando nós estamos falando de aptidão, esse dom natural ou dom adquirido, nós entendemos que o dom natural é aquela facilidade que você tem de fazer algo, né? E o dom adquirido você procura, é uma área que você quer muito, então você vai se esforçar, você vai estudar, então é tudo algo que o ser humano procura fazer, é algo do ser humano, mas aqui não. Os dons espirituais e ministeriais, o qual nós estamos estudando nesse trimestre, né, não tem nada a ver com os esforços humanos, não é da vontade humana. Isso tem que ficar bem claro no nosso entendimento, para que a gente não venha fazer dos dons espirituais como se fosse uma aptidão, né? Como se fosse algo que nós batalhamos, algo que nós nos esforçamos, ou algo natural de nós, e a gente faz da nossa maneira. Não, porque este dom foi dado pelo Espírito Santo para a sua igreja, tá bem? E com um propósito. Então, o propósito, a finalidade, quem determina é Ele e não nós. Essa é a última lição que nós vamos estudar acerca dos dons espirituais. A partir da 6ª lição, nós estaremos estudando os dons ministeriais. E esses dons ministeriais são dons específicos, porque eles foram dados à igreja, né? Mas de uma forma específica. E na 7ª lição, nós estaremos aprendendo ainda mais, principalmente acerca do dom do profeta. E hoje nós vamos estudar os dons de profecia, tá bem? Bom, de uma forma didática, né? Didática o que é? Didática é a técnica, é o método de ensino, né? É uma técnica, é um método de ensino para melhor aprender, né? Para que haja um melhor aprendizado. Então, a didática é assim. E nós, didaticamente, estamos estudando, né? Dessa forma. Então, o teólogo pentecostal Stanley Morton, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, em 3 categorias. Nós já estudamos 2 categorias, nós estamos na 3ª categoria. E cada uma dessas categorias tem 3 dons. Cada uma das 3 categorias tem 3 dons. Nós já estudamos a primeira categoria, que é a categoria de revelação, né? Que tem 3 dons: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Nós também já estudamos a 2ª categoria, que nos diz acerca do poder, o dom da fé, dons de curar, o dom de operação de milagre. E hoje estaremos estudando a nossa 3ª categoria, que é a categoria de expressão, ou seja, elocução, comunicação, que são os dons de profecia, variedades de línguas e interpretações de línguas, tá bem? Olha, na primeira categoria de revelação, esses dons demonstram para nós a onisciência de Deus. Então, a primeira categoria que nós vemos dos dons,
ali está revelando para nós, né, a onisciência de Deus. A segunda categoria, né, está revelando para nós, os dons está revelando para nós, aqui nós estamos vendo a onipotência de Deus. Nós já vimos a onisciência de Deus. Aqui nós estamos vendo a onipotência de Deus, o poder de Deus revelado através dos dons de poder. E agora nós vamos estar também estudando a categoria de expressão, de elocução, que vai revelar para nós a presença de Deus no meio do seu povo, ou seja, a onipresença de Deus. Então, Deus deseja comunicar com o seu povo. E através, né, da elocução, desses dons de elocução, de comunicação, ele vem falando conosco. Então, o Senhor fala conosco através dos dons de línguas, quer dizer, individualmente, dos dons de interpretação, que ele usa alguém para interpretar aquilo que ele deseja, e os dons de profecia, o qual ele usa alguém para falar com toda a igreja e edificar toda a igreja. Bem, é da vontade de Deus deixar bem claro à sua igreja que ele está presente, vivenciando a cada momento com ela aqui na terra. Tá bem? Há algumas pessoas que dizem que Deus está tão distante. Deus está no meio da sua igreja. E é desejo dele se manifestar. É desejo dele se comunicar. Né? Ele é o Deus onipresente. Esses dons espirituais de elocução, né, têm um propósito especial de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. E no dom de profecia, né, o dom de profecia, nós temos que entender aqui que é diferente do ministério profético do Antigo Testamento, né? E nós estaremos estudando melhor, como eu já disse, na 7ª lição, que lá vai estar falando acerca do ministério profeta, né? Do ministério do profeta. Então, aqui nós temos que entender que o dom de profecia, ele não é igual ao ministério profético do Antigo Testamento. E nem quando nós estiver estudando a 7ª lição, o dom de profeta também não vai ser igual do Antigo Testamento, tá? Hoje não existe mais um ministério profético do Antigo Testamento, né? Os profetas foram até João o Batista, tá bem? Então, nós temos que entender isso. O que é, então, dom de profecia? Isso, dom de profecia é Deus usando os seus mensageiros, né? Uma pessoa que tem o dom de profecia, Deus usa aquela pessoa para determinadas ocasiões, né? Com propósitos definidos. E no Antigo Testamento, as palavras dos profetas não era admitido nenhum julgamento. Então, o profeta, quando dizia, não podia ninguém julgar. Agora, como se dava para saber se a palavra era verdadeira ou não? Então, a maneira de se compreender se ele era da parte de Deus ou não era se a profecia se cumprisse. Se a profecia não se cumprisse, ele era um falso profeta. Em Deuteronômio 18, versículos 20 ao 22, vai estar falando que ao falso profeta, o julgamento dele não era pelas suas palavras, mas pela sua vida. Então, se a palavra não se cumprisse, ele poderia até morrer, tá bem? Já no Novo Testamento, o dom de profecia pode ser julgado. Nós já lemos em 1 Coríntios 14, 29, que fala acerca, e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, tá bem? Então, temos que entender que no Antigo Testamento não tinha toda a palavra revelada. Então, Deus usava os profetas para se comunicar com o seu povo. Já no Novo Testamento, a partir do momento que Cristo veio ao mundo, tudo foi revelado.
Então, toda a vontade do Pai foi revelada em Cristo. E hoje nós temos a maior revelação, toda a revelação, que no Antigo Testamento ainda não tinha. Hoje nós temos a Bíblia, toda a revelação. Então, não podemos ter o mesmo ministério profético do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque a profecia completa já está nas nossas mãos e escrita. É interessante, já não é somente verbal, ela está escrita para todos aqueles que queiram saber, todos aqueles que queiram aprender, tá bem? Então, o dom de profecia é um dom especial, em que a pessoa transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém, na inspiração do Espírito Santo. É algo sobrenatural, amém? Bem, aqui nós temos que entender, todo o conteúdo da mensagem é de responsabilidade de Deus. É Deus que fala através de uma pessoa. Então nós temos que ver a mensagem, ponto, vírgula, tudo é da parte de Deus. Então, agora, aquele que transmite verbalmente, né, ou aquele que transmite na escrita, ele que é o mensageiro, ele tem que tomar muito cuidado. Por que ele tem que tomar cuidado? Para ele, ao transmitir a mensagem, ele não transmitir segundo a sua vontade. Cada um tem um temperamento, um modo de ser, mas isso não pode influenciar no conteúdo da mensagem, tá bem? Então, aquele que tem o dom de profecia não pode dizer nada mais e nada menos, e nem distorcer a palavra que o Senhor está trazendo ao seu povo. E aqui em 1 Coríntios, nós lemos 1 Coríntios 12, 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, ele dá os dons para aquilo que for útil. E aqui nós temos o dom com uma finalidade, o dom de profecia. E qual é a finalidade? Há três finalidades básicas para o dom de profecia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, o qual nós já lemos no nosso texto áureo. E diz assim, que essas três finalidades são para edificação, para exortação e consolação da igreja. Então o Senhor dá esse dom, concede esse dom à igreja para ela ser edificada, exortada e consolada. Edificada desde o alicerce. Aqui está dizendo desde a nossa conversão, não é? Até então esse alicerce vai sendo construindo cada vez em nós o caráter cristão. E isso vai sendo construído por toda a nossa vida. E a exortação, a palavra da profecia, o dom de profecia, nos é trazido também para a igreja para exortar, para que os seus servos continuem no caminho da santidade. Então, porque se o Senhor não exorta, havendo pecado, né, o povo se distancia dele. Isso é normal, porque onde há o pecado, não pode se compactuar com Deus que é santo. E consolação, o próprio Espírito Santo é o outro consolador, o qual Jesus tinha falado que iria enviá-lo, e enviou. E o dom de profecia, ela é transmitida também como consolo para a igreja, para os servos do Senhor, né? Consola nos momentos difíceis, de aflição, momentos que... Então, nós temos que compreender que o dom de profecia, então, ele é um conjunto de edificação, ele é exortação e consolação. Passando disso, não é da parte de Deus, não é? Então, nós temos que entender aqui que o dom de profecia pode vir de três formas. Sim, pode vir de três fontes. Primeiro, ou de Deus, que deve ser de Deus, que é dons espirituais do Espírito Santo. Pode vir do homem, porque o homem, né, ele produz, né, muitas coisas,
e também de Satanás, espíritos malignos. Então, tem que tomar muito cuidado. Aquilo que o Senhor não diz pode ser fruto da nossa imaginação, ou mesmo Satanás usando os servos do Senhor. Então, temos que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo diz que todos podem profetizar de acordo com o dom que o Espírito Santo deu um após o outro, para que haja consolo na igreja. Então, ele está dizendo que este dom é dado para a igreja e deve ser usado na igreja. E é para consolo de todos, mas que existe uma ordem, que não é desta maneira. O dom de profecia não é maior que as escrituras, pois as escrituras é a profecia completa revelada. Então, uma pessoa não pode simplesmente levantar e dar uma profecia para a igreja chamando a atenção na hora da mensagem. Ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque com Deus não há confusão. Então, mesmo que ele receba naquele momento, ele tem que se segurar e depois entregar, porque a mensagem está sendo pregada, a revelação completa. Bem? Bom, nosso segundo tema, né? Ele vai dizer sobre a variedade de línguas, né? Nosso segundo tópico, que se encontra em 1 Coríntios 12 e 10, que nos diz assim: o dom de variedades de línguas é a habilidade de falar a língua que a pessoa que fala não entende. Então, é uma habilidade do Espírito Santo. Aí você pode dizer, como assim? Bem, esse dom espiritual é concedido de uma forma sobrenatural, não é? Ele se comunica diretamente com o espírito da pessoa. Se comunicando diretamente com o espírito da pessoa, não passa pela razão. Então, aquele que está falando em línguas, ele não compreende o que ele fala, pois não passou pela razão. É sobrenatural, mas ele é edificado no espírito, né? Isso é individualmente, ele é edificado. Por isso que há aquele gozo, aquela alegria dentro dele que não dá para explicar com a razão, né? Muitas pessoas não compreendem. Quem não tem o Espírito de Deus não tem como compreender. É uma experiência somente com a igreja. Somente a igreja pode ter essa experiência, porque o próprio Jesus disse, e darei o Espírito Santo, que o mundo não conhece. O mundo não conhece, as pessoas lá fora não conhecem, tá bem? Bom, e aqui nós temos esse dom de variedade de língua, nós temos aqui a xenolalia e a glossolalia, né? No falar. Como assim? A xenolalia é o falar em línguas apenas para quem fala. Então vamos lá. O falar em línguas num idioma conhecido, estranho apenas para quem fala. Então, a palavra xenolalia e glossolalia são palavras gregas. Que a xenolalia quer dizer, a lalia quer dizer linguagem e xeno quer dizer estranho. Então é uma linguagem estranha. Estranha para quem fala, a xenolalia. E pode ter pessoas ali que entendam, por quê? É um idioma estrangeiro, mas é humano. É estranho para aquele que está falando, entendeu? Então, para nós entendermos melhor, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 7 em seguida, que nos diz assim: atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos estes homens? Que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha e assim sucessivamente. Então, eles estavam entendendo naquele dia,
Porque foi a manifestação do Espírito Santo assim neste momento ele está usando a xenofobia, a xenolalia, me perdoa, da fobia, não tem nada a ver com xenofobia, é xenolalia, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo se manifestou dessa forma porque tinha muitas pessoas lá que falavam em outros idiomas que precisavam ouvir. Mas também ele usou de forma da glossolalia. O que é a glossolalia? É a linguagem totalmente desconhecida humana. É a linguagem que nós chamamos de linguagem celestial, angelical. Que também em Atos 2 e 4, nós vemos aqui que houve a manifestação da glossolalia, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Então, nós temos aqui os dons de variedade de língua. Esses dons não cessaram naqueles dias. Eles continuam no seio das igrejas pentecostais. Amém? Assim nós cremos, assim nós experimentamos, né? Somente aquele que experimenta, vivencia, sabe que os dons não foram apenas para aqueles dias, mas também para os nossos dias atuais. Nosso terceiro tópico vai falar sobre a interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, versículo 10. Interpretação das línguas é a habilidade que o Espírito Santo concede de interpretar as línguas estranhas no próprio idioma. Ou seja, quem tem esse dom é capaz de interpretar tanto a xenolalia como a glossolalia, sem ter nenhum conhecimento. Bom, a glossolalia é o idioma angelical. Então, não tem como ele estudar e não tem como saber. Ele não sabe. Não é algo natural, é sobrenatural. Mas também na xenolalia é sobrenatural, porque a pessoa também está interpretando ou qual o outro está falando. Aqui nós precisamos de dois, né? Aquele que fala e o intérprete. O intérprete também, ele não estudou. Ele não estudou aquele idioma para estar interpretando. Então é algo que não passa pela razão, é algo do espírito, porque por isso que fala espiritual. Bem? Então nós vemos aqui que a mesma é diferente do dom de profecia, porque o dom de profecia é uma pessoa, né? A mesma pessoa que fala em mistério, ele traz a interpretação na profecia, tá bem? Bom, e aqui nós vemos que o Senhor usa os seus servos, né, para falar com a sua igreja. O Senhor usa os seus servos para falar com a sua igreja. Não podemos nos esquecer. Bom, Paulo, em 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 26 ao 40, ele vai estar falando acerca da ordem do culto. Existe uma ordem aqui, né? Deus continua a operar em nosso meio nos dias atuais, através dos dons espirituais. E assim como Paulo ensinou aos irmãos em Corinto de como usar os dons que o Espírito Santo concedeu à sua igreja, façamos também. Então, é necessário ter ordem. Aí, quando nós lemos as orientações de Paulo aos irmãos de Corinto, principalmente acerca dos dons, nós podemos até dizer, nossa, que bagunça que estava lá na igreja, não é? Que bagunça é essa? E, nossa, o apóstolo precisou colocar em ordem até como profetizar e falar em línguas, não é? E ter interpretações das línguas. Há algumas pessoas que leem e falam assim, nossa, como que... Bom, nós temos que entender. Bom, sim, os irmãos em Coríntios, nós temos que entender uma coisa. Tinham vindo de um mundo, né, de religiões de mistérios. E nessa religião de mistérios existia muita anarquia. Porque também era envolvido em muito vinho. Então era muita anarquia e mais, irmãos, havia transes. As pessoas saíam fora de si
E assim eles profetizavam, assim, né? Profecias que não era divina, não era da parte de Deus. Bem, aqui Paulo está dizendo que eles já tinham sido libertos e agora eles receberam os dons espirituais do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não tem confusão, não tem desordem, ninguém sai da sua racionalidade, não é? Ainda que nós não entendamos, irmãos, veja bem, ainda que nós não entendamos com a razão, ainda que a gente não entenda com a razão os dons de variedades de língua, né? Quando nós estamos falando em línguas estranhas, ainda que nós não entendamos com a razão o que nós estamos falando, mas nós sabemos muito bem que algo está acontecendo em nós, então é para nossa edificação, é nossa alegria. Só que nós não saímos do nosso controle, não. Sim, cada um tem um temperamento, mas nós podemos nos controlar, nós podemos controlar as nossas emoções. Está bem claro em 1 Coríntios 14, 32, que fala que o espírito é o espírito humano, é sujeito ao profeta, né? Então não é assim. Ainda que eu não compreenda o que eu estou falando, eu tenho ciência do que estou fazendo. Então a pessoa saiu fora de si, algumas pessoas fazem algumas coisas extravagantes segundo as suas emoções e depois falam, eu não percebi o que eu fiz. Não, peraí, como não percebeu? O Espírito Santo, ele não possui a pessoa tirando a sua razão, não, ele enche a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele sente muita alegria, mas ele não é possuído de forma que ele perde a razão. Então, aí nós temos que ver, temos que analisar direitinho, porque pode ser fruto da nossa muita emoção, que a gente extravava o que estava acontecendo em Coríntios, era fruto da emoção deles, que eles estavam ultrapassando a ordem da reunião. E Paulo precisou falar com eles, precisou ensinar. E há muitas coisas que eram espíritos malignos mesmo para ter confusão no seio da igreja. Então ele precisava ordenar de como deveria ser o culto, a reunião. Porque senão ninguém saía edificado na verdade. Havia confusão, depois no fim discussão e ninguém era edificado. E o Senhor não deu os dons para assim. Ele deu os dons para a edificação da igreja. Ele deu os dons para exortação e consolação. Então, passando disso, não é da parte de Deus. Porém, o apóstolo não está falando para não buscar os dons. Ele não está falando isso. Ele está falando a todos os irmãos, em todos nós, para buscarmos os dons espirituais com dedicação. Não é para ser proibido, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, ele está falando aqui em 1 Coríntios 14, 39 e 40. Então, sendo assim, a igreja do Senhor continuará glorificando e enaltecendo o seu nome. Amém? Bom, a igreja do Senhor não promove escândalo nem falsas ilusões. Ela é a noiva de Jesus que vive na decência e na verdade dos padrões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos e um ótimo dia na presença do Senhor.